Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Pamela e agora nós vamos ter uma aula sobre química, mais especificamente sobre átomo, tá? Essa é uma aula do 9º ano do EJA. Bom, antes da gente começar, uma pergunta muito legal que a gente tem que fazer é, a gente já falou anteriormente sobre a matéria. E então, do que é feita a matéria? Outra pergunta também interessante é, se quase tudo é matéria, por que os materiais apresentam características diferentes? Então, eu vou deixar essas duas perguntas aí, tá? Para vocês irem pensando nas respostas sobre elas ao decorrer dessa aula. Bom, vamos lá retomar. Matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço, tá? Ou volume, né? Esse ocupar lugar no espaço é o volume. A gente já falou, sobre isso anteriormente. A gente só está retomando aqui que essa é a definição de matéria. Química é a área aí da ciência que estuda a estrutura da matéria, as suas propriedades e suas transformações. Então, nós vimos lá que a matéria possui característica e que ela também tem estados físicos, e pode sofrer transformações. Nós vimos as transformações, as mudanças de estado físico, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e assim por diante. Mas ela também pode sofrer transformações químicas, que mais para frente nós veremos também. Para começar a falar sobre matéria, a gente começa a falar sobre átomo, a gente começa a partir do Big Bang. Então, na teoria da evolução da matéria, na ciência, a gente tem o início a partir do Big Bang. Estima-se que ele ocorreu há 15 bilhões de anos, e que ele, na verdade, se a gente traduzir, é grande explosão, mas na verdade ele é uma grande expansão, que teria dado origem a tudo que existe aí no universo que a gente tem conhecimento, tanto a energia quanto a matéria. E a matéria surgiu a partir daí. Então, a gente tem lá uma grande explosão com uma grande quantidade de energia, muito calor, tá? Que foi expandindo e resfriando ao mesmo tempo. Tá? E com a diminuição dessa temperatura e a diminuição da velocidade, aí a gente tem a origem das partículas que começaram a se agrupar. Com a origem dessas partículas, nós temos aí a origem do átomo. Antes da gente falar do átomo em si, é muito legal que a gente entenda que na ciência existe um trabalho em conjunto, E existe uma linha do tempo aí na ciência, onde os homens imaginavam como é que seriam as coisas e ao observarem, o seu dia a dia, os fenômenos naturais do seu dia a dia, começavam a sugerir aí algumas teorias, a levantar algumas hipóteses. E nós começamos aí na ciência com filósofos, que não eram cientistas. Os filósofos, eles ficavam mais no campo do pensamento, Então, eles imaginavam, escreviam aquilo que eles imaginavam, mas eles não pensavam. Então, a gente não tem aí um método científico, que é formado por várias etapas. Então, aqui nós temos aí a Grécia antiga, que é um povo muito antigo e um povo que desenvolveu muito essa parte filosófica, a gente tem vários filósofos famosos aí da Grécia Antiga. E aqui nós vamos destacar pelo menos 3, tá? Aristóteles, Leucipo e Demócrito. Eles pensavam, vamos falar mais aqui de Demócrito, ele acreditava que tudo era formado por uma pequena esfera, tá? Maciça e que não poderia ser dividida. A partir daí a gente tem a origem do nome átomo, tá? Que ele deriva do grego a, de negação, e tomos, de divisível. Então, o átomo, se a gente for ver aí o significado dessa palavra a partir da origem dela, seria uma partícula indivisível, que não poderia ser dividida. Bom, logo após isso, a gente já tem aqui um começo de ciência mesmo, tá? Nós não vamos falar mais de filósofos, mas de sim cientistas. Pessoas que escreveram e tentaram testar aí as suas teorias. Então, a gente tem o John Dalton, tá? E o modelo, sugerido aí de átomo do Dalton
é um modelo conhecido popularmente como bola de bilhar. Então, a partir do que Demócrito falou, Dalton ele pegou aquela ideia de Demócrito e escreveu ali pra gente que provavelmente o átomo seria realmente essa unidade, essa partícula, né, esférica, maciça e indivisível, tá? Basicamente isso, como é uma bola de bilhar. Por isso que esse modelo ficou conhecido como bola de bilhar. Logo após Dalton, nós já temos o Thomson. Thomson já traz uma ideia um pouco diferente. Então é interessante que a gente entenda isso na ciência, que Ai, amor, vai ter que cortar aqui. Que droga, o celular tocou bem na hora. Bom, aqui nós temos então um outro cientista, que é o Thomson. Thomson, ele já parte aí de uma ideia um pouco diferente do que o cientista anterior falou, que foi Dalton. Então, Thomson ele já nos diz que realmente o átomo é uma esfera maciça. Porém, dentro dessa esfera maciça, nós vamos encontrar algumas partículas. E essa esfera, né, como se fosse aqui, vamos imaginar, ele é conhecido como modelo de pudim de passas. Vamos imaginar que essa região aqui alaranjada seria a massa. Ela teria carga positiva. E esses pontinhos aqui esverdeados, que seriam as passas no pudim de passas, teriam cargas negativas. Então, ele nos diz que o átomo é uma esfera maciça, indivisível, mas que possui cargas de uma massa positiva e dentro dessa massa positiva nós temos inseridas cargas negativas. Aí já surge a ideia de partículas com cargas, prótons e elétrons no caso. Então depois nós temos aqui Rutherford, tá? Rutherford ele já traz um modelo bem diferente. Ele faz um experimento, tá? Para comprovar isso. E ele já vem com a ideia de que o átomo já não é mais uma esfera maciça, tá? Então, ele teria espaços e que existiriam sim cargas, tá? Então, aqui a gente tem um modelo de Rutherford, onde nós temos um núcleo, tá? Um espaço vazio e essas linhas aqui são linhas, na verdade, imaginárias, que descreveriam um caminho por onde os elétrons percorrem em volta do núcleo, tá? Por isso que ele é conhecido também como o modelo planetário do átomo, né? Nós já estudamos aí sistema solar e a gente sabe que nos sistemas planetários, assim como é no nosso sistema solar, a gente tem uma estrela ao centro e em volta dela nós temos vários astros celestes, né, percorrendo, né, circulando essa estrela. Planetas, né, meteoros e outros astros celestes. Então, por isso é conhecido como modelo planetário. E nesse modelo planetário, a gente teria um núcleo, tá, com cargas positivas e os elétrons, que são as cargas negativas, em volta, circulando, né, se movimentando em órbitas em volta desse núcleo. Logo após, a gente tem a teoria que ainda hoje é, né, para a gente a mais, né, correta, que é a teoria de Rutherford-Bohr. Percebam que ela traz o nome do cientista anterior, né, e acrescenta o nome de mais um cientista aqui, que é o Niels Bohr. Tá? Então, ele pega novamente, ó lá, na ciência, onde um cientista para, o outro dá continuidade, né? Comprovando se aquilo está certo ou não, né? Desmentindo muitas vezes, né? Corrigindo um erro, não desmentindo, né? Mas corrigindo um erro, ou muitas vezes complementando, descobrindo coisas a mais, que é o que Bohr faz aqui. Então, a gente tem um modelo de Bohr, o mesmo modelo planetário, certo? Com um núcleo positivo e com, né, aqui as camadas da eletrosfera, que é a região, é o nome que a gente dá para essa região onde os elétrons ficam. A diferença aqui é que Bohr, ele consegue descobrir lá que os elétrons eles podem inclusive passar de uma camada para outra e que existem níveis diferentes de energia de acordo com as camadas da eletrosfera, certo? Bom, vamos lá então falar um pouquinho mais sobre a estrutura do átomo. Então, o átomo,
é a menor partícula que forma toda a matéria, né? Mas se ele é a menor partícula, ele ainda tem partes menores dentro dele? Sim, é o que a gente vai ver aqui, ó. Nós temos aqui na estrutura do átomo, ele é dividido em um núcleo, que é essa região central aqui, e a eletrosfera, que é toda essa região por onde os elétrons, né, onde estão os elétrons e eles estão em movimento constante ali. Bom, o núcleo, ele é formado por duas partículas, prótons, que tem carga positiva, tá? E que tem uma massa, pra gente é peso, né? Que a gente normalmente conhece. E depois nós temos também os nêutrons, que não tem carga nenhuma, mas apresenta também massa. E depois na eletrosfera, então é essa região aqui, ó, onde vocês estão vendo, lembra as órbitas lá, que são os, né, os caminhos, né, por onde percorrem os elétrons, nós temos, né, os elétrons, que tem carga negativa e que não tem massa. Esse número aqui quer dizer que a massa dele, ó, é como se fosse 1 dividido por 1840, ou seja, né, ela não é considerável, né? Por isso que a gente fala aí que ele tem uma massa insignificante. Muito bem. Então, olha lá, o núcleo do átomo. O núcleo do átomo, ele tem duas partículas, prótons, que tem carga positiva, e nêutrons, que não tem carga, tá? É no núcleo do átomo que a gente tem a massa realmente, né, do átomo. Por quê? Porque é no núcleo que a gente tem prótons e nêutrons que vão apresentar massa. Tá? Prótons com carga positiva e nêutrons aqui em laranjinha sem carga. Esse núcleo ele pode ser quebrado? A atração, né, entre as partículas do núcleo é muito forte, mas ela é possível sim. Mas essa quebra, né, dessas partículas, a separação delas, gera uma grande liberação de energia, tá? Que é o que acontece nas reações nucleares. Tá? Por isso, lá os núcleos dos átomos são forçados a se dividirem e isso libera grande quantidade de energia. Por exemplo, ó, aqui é o que acontece nas bombas nucleares. Elétrons, então vamos falar da região onde os elétrons estão? Eletrosfera. Então, os elétrons têm carga negativa, eles são muito importantes para que os átomos, né, se associem, um átomo de um determinado elemento químico se associe a um átomo ou do mesmo elemento químico ou de outros elementos químicos. E eles têm, então, carga negativa e eles estão distribuídos, olha, em camadas na eletrosfera, tá? Então, são 7 órbitas aí possíveis. Já vou falar para vocês que existem camadas menores ainda entre essas camadas, mas isso não é importante para a gente agora. O importante é que a gente saiba que existam essas camadas e que em cada camada pode abrigar uma quantidade diferente de elétrons. Muito bem. Então, ó, vamos recapitular? A gente tem a matéria, aqui uma gota d'água. Água é matéria? Lembra lá? Qual é a definição para a gente descobrir o que é matéria? Tudo que tem massa e que tem volume. Água tem massa? Tem. Você não compra lá a garrafa de água? Você pode comprar de 500 ml, de 1 litro, 1,5 litro. Aquela é a massa e também é o volume da água. Então, a gente tem aí a água como matéria. Então, a matéria está organizada em moléculas, que já vou falar que são vários átomos ali que tem uma ligação muito forte, que se mantêm estáveis, né? Não querem procurar outros átomos para se juntarem, vamos falar assim. E depois a gente tem aqui, ó, no nível menor, ó, o átomo. E formando o átomo, nós temos o núcleo com nêutrons e prótons e os elétrons. Então, para a gente ter uma ideia aqui, né, de qual é a organização da matéria aí que a gente viu. Aqui também, ó, um outro exemplo, a gente comparar uma representação de alguns átomos aqui, de elementos químicos que são bem comuns para a gente, ó, o hidrogênio, o carbono, o oxigênio, tá? Então, olha que legal, o hidrogênio, ele tem um próton no seu núcleo,
e ele não tem nenhum nêutron. Pode acontecer isso? Pode sim. E a gente ele tem também um elétron na sua eletrosfera. Agora, se a gente pegar o carbono, ele tem 6 prótons. Ele vai ter 6 nêutrons também, ó. Tá vendo? Que são as bolinhas amarelinhas. E 6 elétrons na eletrosfera. Olha como as camadas aumentam da eletrosfera. A mesma coisa aqui para o oxigênio. 8 prótons, 8 nêutrons aqui dentro do núcleo e 8 elétrons. Tá vendo? Olha, aqui não aumentou tantas camadas. Por quê? Lembra que eu falei que cada camada pode abrigar mais do que um elétron? E cada camada, na verdade, tem um número certo de elétrons que podem ficar ali. Bom, terminando agora, então vou deixar um desafio para vocês, tá bom? Lembra aquelas perguntinhas que eu fiz no início? Será que agora você consegue responder? Do que é feita a matéria? Nós falamos nessa aula, hein? Se quase tudo é matéria, por que os materiais apresentam características diferentes? Olha, isso eu não falei, mas será que com essa aula já você consegue aí responder? Então o desafio é o seguinte, eu desafio você a gravar um vídeo se você puder, tá? E mandar pra gente, mandar pra mim, para que depois eu tenha aí um feedback, né? Uma resposta de vocês. Eu vou ficar muito contente. Por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima. Beijo!